Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens dificuldade em atingir determinados objetivos, já tentaste atingir alguma coisa e sentiste que falhaste e paraste pelo meio, ou seja, foste derrotado. Se sim ou se não, se o tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou falar de psicologia, de como tu podes transformar as tuas derrotas em vitórias e será o tema para hoje aqui. Olá, Susana Pereira do Instagram, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso e mágico. Olá, Lucília, obrigado pelos corações e pelas partilhas. Se achares que mais alguém pode beneficiar com este tipo de mensagens, hoje relacionados com mindset, mentalidade, é só clicar no botão partilhar. Há sempre alguém que agradece. Olá, Ângela Maria, bem-vinda. Boa tarde aí, aqui já é de noite. Bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu ontem estive a dar um treino de sucesso, para quem trabalha comigo, e lembrei-me de fazer aqui também alguma coisa, porque na realidade a maior parte das pessoas não atinge aquilo que quer, porque se deixa vencer pelas derrotas, tá? O sucesso é uma ciência, está mais comprovado, já li isso em muitos livros, já ouvi formações de pessoas a falar sobre o mesmo. Isto que eu vou falar hoje é de um livro escrito por um médico. O sucesso é uma ciência, tá? Se tu queres ir de onde tu estás para outro ponto qualquer, seja onde for, se tu souberes para onde é que vais, se tiveres o desejo, tu chegas lá. Por mais contratempos e dificuldades que tenhas, se tu quiseres, eu estou aqui na Marinha Grande, se eu quiser ir para Lisboa, se eu souber que é para Lisboa que eu quero ir, eu consigo lá chegar. Tá? Se não tiver carro, vou à boleia, se não tiver boleia, vou a pé, mas se eu quiser ir, eu chego lá. Tá? Tem a ver com o desejo. A primeira regra do sucesso é o desejo. Mas muitas pessoas dizem que têm o desejo, até tentam algum objetivo, têm algum objetivo e tentam, mas pelo caminho não chegam lá, tá? Porquê é que isto acontece? Como é que podemos dar a volta à questão? É aquilo que tu vais aprender aqui hoje. Olá! Yam Susana Mu, não se consegue ver os nomes todos, do Instagram, Goiavaz, bem-vindos a todos, Facebookianos, olá Françoise, olá Emília Rocha, Ana Gaspar, Ana Paula Almeida, Jackie. Então ficas o tempo que quiseres, né? Puderes, quiseres. E podes sempre ver a repetição também, né? Olá, Zada Monteiro, Lourdes Silva, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Canoca. Existe o senhor derrotado e o senhor vencedor. As pessoas que não têm sucesso em determinada área, seja o que for, há pessoas que decidem parar de fumar e param de fumar. E há outros que decidem parar de fumar e continuam a fumar. Tá? Mas tentaram. Qual é a diferença entre o senhor derrotado e o senhor vencedor? Quem diz fumar diz perder peso, quem diz um objetivo de carreira, subir um ranking no teu negócio a partir de casa. Qualquer objetivo que tu tenhas, ou tu tens sucesso ou tu não tens. Ou és derrotado, ou és o senhor derrotado, ou és o senhor vencedor. Tá? Agora, ambas as pessoas, tanto os que têm sucesso como os que não têm, na mesma área, todas as pessoas passam pelas mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes. A única coisa que faz a diferença é a mentalidade.
Que é isso que tu tens que aprender, que está tudo aqui dentro desta caixinha, em que tu tens o tique e o teco, conversar um com o outro, e tu tens que perceber como é que a coisa funciona e como é que tu podes dar a volta à coisa. Tá? Olá, Zequita e Susana CS. Fonseca, olá, Susaninha, estás boa? Do Instagram. Portanto, é tudo uma questão de mentalidade. Todas as pessoas de sucesso, passaram por momentos de perda. A diferença está na mentalidade. Se tu encarares as tuas derrotas não como uma perda, mas como uma aprendizagem, portanto, eu não estou a perder, eu estou a aprender. Se tu tiveres o desejo de lá chegar, tu chegas lá. A única diferença entre um perdedor e um vencedor é que o perdedor caiu, aleijou-se, levantou-se, mas como doía, desistiu. O vencedor caiu, aleijou-se, levantou-se, mas mesmo com dor, ele continuou a tentar e caiu outra vez e levantou-se outra vez e caiu outra vez e levantou-se outra vez e caiu outra vez e levantou-se outra vez. Tá? É a única diferença. É a mentalidade. Portanto, o que é que se passa aqui na nossa cabeça para que grande parte das pessoas não consegue atingir os objetivos que quer? É isso que tu precisas de aprender e o tema de hoje tem a ver com isso. Uma das melhores recomendações que eu te posso dar é leres a biografia de pessoas famosas. Tá? Existem muitas pessoas famosas que escreveram livros, biografias, onde eles contam, são pessoas que tiveram muito sucesso, mas eles contam os pormenores de como é que começou a vida deles, onde é que nasceram, como é que foi a evolução, e tu vais reparar, se tu lês biografias das pessoas de sucesso, tu vais reparar que existe momentos de muita dificuldade, que é comum a qualquer pessoa com sucesso. Ou seja, eles caíram, aleijaram-se, mas levantaram-se e continuaram. Tá? Existe sempre oposição, existe sempre desencorajamento, existem contratempos, muitos deles perderam dinheiro pelo caminho, etc. Tá? Estes ensinamentos, isto é de um livro que se chama A Magia de Pensar Grande, que eu estou a falar hoje, algumas notas que eu tirei. A Magia de Pensar Grande, do Dr. David Schwartz, que é médico, psicólogo, uma série de diplomas, está bem? É mais um dos médicos que diz que o sucesso é uma ciência e na realidade é. Não é possível atingir grandes níveis de sucesso sem encontrar oposição, sem encontrar obstáculos, sem encontrar dificuldades, sem encontrar contratempos. Agora, é possível tu usares os contratempos a teu favor, para que tu avances. Como é que tu podes fazer isso? Tens que analisar, tens que medir a performance, depende também do tipo de objetivo que for. Mas se for um objetivo, por exemplo, se fores comercial, tiveres um objetivo de vendas, tem que se medir a performance, tem que se analisar. Mas tu podes te condicionar a seres melhor, a seres o mais perfeito possível, se tu quiseres. Tu podes te condicionar a fazer isso. O que é que tu podes fazer? É parares e perguntar-te a ti: porque é que eu falhei? E critica-te a ti mesmo, mas critica-te a ti mesmo de uma forma positiva. Ou seja, a maior parte das pessoas faz isto, eu também já fiz isto, a maior parte das pessoas falha e depois lamenta-se a ele próprio que falhou e que, não é, que tive azar e que não consigo, com linguagem negativa, e essa linguagem negativa vai dar o quê? Resultados negativos. Tá? Portanto, mas é importante tu parares e perguntares: porquê é que eu falhei? Fazeres uma autocrítica, uma autoanálise a ti próprio, em vez de fazeres aquilo que é o que toda a gente faz quando não tem sucesso, seja no que for, é culpar alguém. Ou é culpa do governo, ou é culpa... É sempre de alguém, nunca é nossa. Tá? E culpar os outros é destrutivo. Tá? Nem tu, nem eu. Eu não ganho nada se
por algum motivo eu não conseguir alguma coisa que estou a tentar, eu não ganho nada em culpar ninguém. Tá? Mas eu já fui assim, né? É muito mais fácil a gente pôr a culpa em alguém quando alguma coisa corre errado. Portanto, isso é destrutivo, é negativo, não é uma coisa que te vai ajudar em nada. Critica-te a ti mesmo, analisa, critica-te a ti mesmo e afirma: aqui está outra maneira para eu aprender a ser melhor. Não digas que é azar, que esta é uma das desculpas normais das pessoas que falham. É o azar. Eu tive azar. O mercado é muito competitivo. A culpa é da concorrência. Sei lá, há tanta forma de nós pormos a culpa nos outros, depende daquilo que estivermos a falar. Imagina tu, por exemplo, um treinador de futebol que treina uma equipa e a equipa vai jogar e a equipa perde. Tá? O treinador chega só ao sábado, chega só ao final da semana, depois dos treinos, no final do jogo, e vai dizer, o treinador vai dizer aos jogadores: só tivemos azar. É a forma como a bola rolou. Não, a bola rolou, mas isso consegue-se explicar em termos de física, né? Como é que é a bola? É redonda? Que material é que ela é? Como é que é a superfície? Quem é que deu o movimento à bola? Há sempre uma série de variáveis, se nós quisermos analisar. Tá? E um treinador de futebol sabe isto e analisa. Para quê? Para treinar os jogadores para que, numa próxima situação idêntica, eles estarem mais bem preparados e vencerem. Tá? E nós temos que fazer a mesma coisa. Se eu quero atingir um determinado objetivo, eu posso me condicionar para isso, posso me treinar para isso, estou a fazer alguma coisa e errei. Eu posso perguntar-me a mim próprio: porque é que eu falhei? Onde é que eu falhei? Analisar e tentar de uma maneira diferente. Tá? Se eu não tiver um professor, vou ter que tentar. Tá? Com o professor, a aprendizagem normalmente é mais curta. Mas se nós não tivermos, temos que tentar. Tá? Se tu te analisares a ti próprio e fores experimentando maneiras diferentes, tu vais ter sucesso. Independentemente do que for. Tá? Thomas Edison fazia isto. Analisava as experiências, que ele tinha o objetivo de criar o filamento para a lâmpada, não é? Que é por isso que nós estamos aqui todos hoje a falar por estas tecnologias, porque alguém inventou uma forma da energia elétrica de dar luz e de ser... nós temos luz, não é? Vivíamos no tempo das cavernas, se assim não fosse. Thomas Edison, ele experimentou, ele analisava e experimentava maneiras diferentes. E experimentou mais de 10 mil vezes até conseguir descobrir a forma que funcionava. Como é que ele conseguiu ter sucesso? Tinha o desejo, autoanalisava e experimentava de maneira diferente. Tá? Era assim que ele fazia. E é o que tu tens que fazer também. O que quer que seja, tu consegues fazer isto. Eu, quando estava a ouvir, eu tenho um áudio deste livro, quando estava a ouvir esta parte do áudio, eu comecei-me a lembrar daqui a uns anos, quando eu comecei a ter aqui uns problemas no pescoço, não me conseguia mexer, eu pus na minha cabeça que um objetivo, que era, eu fui ao médico, fiz exames, e as soluções que me deram não me agradaram, e eu decidi ir à procura de soluções. E eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer. Sabia, bem, vou à internet e vou começar a pesquisar informação. Comecei informações sobre dores, e fui investigando. E fui analisando aquilo que estava a aprender e fui experimentando. Comecei por experimentar ervas que tinham poderes anti-inflamatórios naturais, terapias alternativas sem efeitos secundários. Portanto, eu experimentei muita coisa. Eu tive 5 meses e meio em que praticamente eu não fiz mais nada ou não sei estudar. E dormir e trabalhar, etc. Mas praticamente o meu tempo livre foi 5 meses e meio de estudo. Até eu conseguir, porque eu pus na cabeça, eu vou descobrir a origem dos meus problemas e vou arranjar uma solução para ficar bom. Tá? Eu tinha o desejo, eu analisava, eu estudava, né? Porque tinha que fazer alguma coisa para descobrir, já que não conseguia encontrar ninguém que me desse ajuda, fui à procura à internet.
analisei e ia experimentando, tá? Isso deu-me uma grande bagagem para quando vocês me fazem perguntas eu saber responder a muita coisa, né? Parecendo que não, só estes 5 meses e meio foi muito estudo, tá? E eu, além de ter descoberto de onde é que era a origem do problema, encontrei a solução, que demora algum tempo agora a ficar bom, mas que já estou a fazer, e encontrei a solução. E já não sei o que eu estava a dizer isto. Pronto, e eu tinha o objetivo de conseguir descobrir a origem e a solução. Eu tinha esse objetivo, tá? Por acaso, ao estudar estas coisas todas, eu descobri a origem dos meus problemas todos que eu tive desde criança, que nem sequer era o meu objetivo, tá? Porque isso eu já tinha resolvido, já sabia como é que se resolvia. Agora, a origem, eu não tinha muito bem a certeza de onde é que isso vinha. Sabia que tem a ver com as vacinas, que o sistema imunitário eventualmente fica confuso, as doenças do sistema imunitário, sabia mais ou menos isso, mas não tinha noção que havia outras coisas que eu fui fazendo ao longo dos anos que tinham influência nisso, tá? Mas eu consegui descobrir, e descobri que não é só na minha doença, é nas doenças todas autoimunes, é igual, e o processo como isso acontece no corpo, eu consigo explicá-lo ao pormenor, porque eu tinha um objetivo, tá? Será que eu não tive dificuldades? Então não tive, e dores, então não tive, e as coisas que eu experimentei que não funcionavam, para o pescoço e para os problemas gastrointestinais, eu tive que experimentar, estudar, juntar várias ervas. Eu tive que experimentar uma série de coisas. Experimentei medicinas alternativas, diferentes que nunca tinha ouvido falar, algumas até altamente eficazes, etc. Tá? Ou seja, eu analisei-me a mim próprio, experimentei em mim próprio e continuei. E como eu tinha um objetivo bem definido, que é eu não vou para os químicos, eu quero encontrar uma solução e sei que para eu encontrar a solução eu tenho que descobrir a causa. Porque se a gente tratar a causa do problema, o problema desaparece. Tá? Isso eu já sabia. E pronto, e é assim. E é uma história de sucesso também, neste caso, da minha saúde. Está bem? Mas existem muitas histórias pelo mundo fora de pessoas assim deste género. Em 1945, um senhor chamado Walter Williams estava atrás de um tanque e houve uma mina que explodiu. E esse senhor ficou cego. Mas isto não o impediu de ele correr atrás do seu objetivo que tinha, que era ser ministro e conselheiro. Tá? Ele achava que ser cego era uma vantagem. Tá? A maior parte de vocês, tu provavelmente, tá? Se te acontecesse uma coisa destas em que tu ficavas cego, tu deixavas de ir para os teus objetivos que tinhas traçado. Tá? A maior parte das pessoas fazia isso. Tá? Este senhor não. Ele até dizia que era uma vantagem. Ser cego, ele dizia assim, ser cego é uma vantagem. Eu nunca vou julgar ninguém pela aparência. Eu quero que as pessoas venham ter comigo e se sintam seguros por se expressarem. Uma frase deste senhor chamado Walter Williams, em 1945, um senhor que foi ministro, tá, nos Estados Unidos, e ficou cego porque arrebentou uma mina. Tá bem? Qual é que é a diferença? É a mentalidade. Uma pessoa que tem um contratempo destes na sua vida, olha para isto como uma desvantagem. E ele olhou como uma vantagem. A situação é sempre a mesma. É sempre a forma como a gente lida com as coisas. Tá? Sempre assim. Mas tenho aqui mais uma história. Um senhor, um ator muito antigo, já não é da nossa geração, mas talvez o teu pai ainda se lembre de algum filme nesta altura, em 1956. Tá? O ator chama-se Lionel Barrymore. E ele um dia partiu o joelho. E a fratura do joelho nunca mais curou, nunca mais cicatrizou. Tá? Ou seja, ele vivia com dores constantes. Todas as pessoas da indústria do cinema acharam que era o fim da carreira dele. Mas ele não achava que era assim.
E tanto que ele não achava que ele, durante 18 anos, ele atuou de cadeira de rodas. Existem vários filmes com ele em que ele atua de cadeira de rodas. Está bem? Se tu fosses parar uma cadeira de rodas e tivesses um objetivo, seja ele qual for, é uma questão de mentalidade. Na realidade, eles utilizaram até as próprias deficiências, entre aspas, as próprias dificuldades, eles utilizaram isso como vantagem. É sempre uma questão de mentalidade. Sempre. Portanto, quando alguma coisa correr mal na tua vida, seja no trabalho, seja em casa, seja no que for, tens que parar e pensar o que é que causou o problema. Isto vai evitar que tu cometas o mesmo erro 2 vezes. Tá? Às vezes nós cometemos o mesmo erro mais que 2 vezes. Tá? Temos que experimentar, às vezes experimentamos e ficamos com dúvidas. Por exemplo, aconteceu comigo, no que eu estava a explicar, eu experimentei algumas ervas em que eu tive alguns sintomas, mas eu não percebi bem se era da erva, se era de outros alimentos que eu comi no mesmo dia. Portanto, eu tive que experimentar de diversas maneiras e cometi o mesmo erro 2 vezes. Ou seja, eu estava sempre a experimentar coisas diferentes. Tá? Mas nós temos que parar e pensar qual é que é o problema. Aquilo que aconteceu, a dificuldade, seja o que for, nós temos que parar e pensar qual é que é o problema. Nós, seres humanos, quando nós vencemos em alguma coisa, nós gostamos de aceitar a responsabilidade, porque vencemos. E gostamos de mostrar ao mundo. Isso é uma característica normal, natural do ser humano. Tá? E outra característica natural do ser humano é quando nós temos contratempos, pomos a culpa nos outros. Não é? Um vendedor que não atingiu o determinado número de vendas que o chefe ou o patrão disse, diz que a culpa é dos clientes. Um executivo diz que a culpa é dos empregados. Um marido diz que a culpa é da mulher. A mulher diz que a culpa é do marido. Não é? E assim sucessivamente. Portanto, tu tens que ter coragem para enfrentar os teus erros, tens que parar, pensar, perguntar onde é que eu falhei, criticar-te a ti mesmo de forma positiva, analisaste, autocriticaste, analisaste e experimentar de uma maneira diferente. Está bem? Já tentaste deixar de fumar? Não conseguiste. Analisa, porquê é que não conseguiste? Tens que parar e pensar, qual é a dificuldade? O que é que acontece? Analisa-te o que é que acontece na tua cabeça para que num dia estás cheio de vontade, mas de repente vem-te aquela vontade de fumar um cigarro e tu não resistes e voltas a fumar outra vez. Analisa e experimenta qual é a tua estratégia que estás a usar para deixar de fumar. Não está a funcionar? Muda a estratégia. Tá? Quem diz deixar de fumar diz perder peso. Há muita gente que não consegue perder peso. Experimenta várias dietas diferentes e várias coisas diferentes e não consegue perder peso. Eu tenho muita gente que me pede ajuda nestas situações. E muitas pessoas até fazem quase tudo certo. Mas há sempre ali um pormenor ou outro que eles desconheciam. Que eventualmente podia ser causa de não estarem a conseguir perder peso. Está bem? Mas a pessoa que quer, procura. E estas pessoas ou procuraram ou estavam focadas em encontrar uma solução e passaram por um vídeo meu ou conhecem-me e pediram-me ajuda. Tá? E eu só orientei e eles agora já conseguem perder peso. Mas eles tinham o desejo. Não é? Eles tinham o desejo. Quando nós temos o desejo, as soluções aparecem. Tá? Que é... temos que autoanalisarmos e temos que experimentar formas diferentes, seja o que for que a gente queira atingir, é possível. Eu já vi grupos de surdo-mudos, cadeiras de rodas, a ter muito sucesso na indústria do trabalho. Já vi um senhor aqui em Portugal, dali da zona do Bom Barral, salvo erro, o Sr. Albino Beato, acho que era o nome dele,
criava porcos, não sabia ler nem escrever. Eu vi-o a ter uma evolução enorme num ano. Quando eu o vi passado um ano, eu nem o conheci. O homem estava diferente, arranjadinho, de fato e gravata, a falar em palco com o microfone. Tinha ido para a escola a aprender a ler e a escrever. Não era assim há um ano atrás. Tá? Portanto, eu já vi várias histórias de sucesso onde que à primeira vista era improvável haver sucesso. Era improvável. E somos nós que nos limitamos a nós próprios. Porque temos este tipo de mentalidade. Tá? É mais fácil culpar os outros do que eu admitir que a culpa está aqui dentro de mim. E eu é que tenho que mudar a mentalidade. Tá? Tens que acreditar que é possível. Tens que ter o desejo. E tens que depois experimentar, analisar, estudar, seja o que for, que seja preciso para tu atingires o teu objetivo. É possível. Tá? Quando nós acreditamos que é possível, a palavra impossível desaparece. Porque tudo é impossível até aparecer alguém e que prova que é possível. Tá? Aqui há uns anos era impossível nós um dia voarmos como os pássaros. Mas havia dois irmãos que eram malucos. Toda a gente dizia que eles eram malucos. Mas eles estudaram a aerodinâmica e experimentaram e analisaram e experimentaram e analisaram e experimentaram e analisaram até aquilo que é hoje conhecido a lei da aerodinâmica, que é usado para construir aviões, e hoje em dia toda a gente anda de avião de um lado para o outro. Hoje em dia, salvo seja que agora estamos de quarentena, quase que não se viaja. Mas é outra história de sucesso, não é? Estava lá o desejo, a análise, a experimentação. Analisar, experimentar. Esta forma não funciona, vamos ver o porquê. Onde é que eu errei? Vamos aperfeiçoar, mudar a estratégia até acharmos o caminho certo. Foi assim que eu fiz, foi assim que o Edison fez, foi assim que os irmãos Wright, ou como é que eles se chamam, fizeram para nós termos aviões hoje em dia. E se vocês lerem as biografias das pessoas famosas, vocês vão ver que todos eles passaram por situações de perda, de dificuldades, contratempos, todos, em que a maior parte de nós desistia pelo caminho. Tá? Portanto, era o que eu te queria passar aqui hoje, um bocadinho desta filosofia, um bocadinho de o que é que tu podes fazer se tu tens um objetivo e não estás a conseguir, o que é que tu podes fazer? Tens que fazer a pergunta, onde é que eu estou a errar? Tens que analisar, autocriticar-te de forma positiva e continuar a experimentar. Não funcionou porquê? Não faço ideia porquê, pronto, não interessa. Às vezes a gente não sabe porque é que não funcionou, mas também não é preciso saber, às vezes. Interessa a gente experimentar de maneira diferente. Se esta maneira não funciona, eu vou experimentar de maneira diferente. Tá? E eu tinha aqui qualquer coisa para dizer mais. Peço desculpa. Existem duas coisas. Não é bem um exercício. São duas afirmações. São duas coisas que tu deves ter escritas ao pé de ti ou num sítio que possas consultar, para que sempre que tu estejas a caminho de um objetivo teu e que de repente tu começas com um palavreado negativo dentro da tua cabeça e te dá-te vontade de desistir, são duas afirmaçõezinhas que tu deves ter para tu leres, para te auto-influenciares, para manteres a tua mentalidade positiva, que é possível encontrares a solução, independentemente das dificuldades, dos contratempos, da oposição e de uma série de coisas que acontecem a todas as pessoas que têm sucesso. A mim disseram-me que eu nunca iria ter sucesso enquanto não aparecesse alguém aqui nos meus vídeos a dizer mal de mim. Foi uma das coisas que eu aprendi. Nunca vais ter sucesso se não houver ninguém a dizer mal de ti, é sinal que estás a fazer uma merda de um trabalho. Não foi bem assim que me disseram, mas pronto, mais ou menos isto. Tá? Isso é oposição. Isso chama-se oposição. Ou seja,
seja o que for que a gente queira atingir, nós vamos ter oposição, vamos ter dificuldades, vamos ter contratempos. A única coisa que faz diferença é a nossa mentalidade. Eu tenho aqui duas frasezinhas que são muito pequeninas. Se tu quiseres, se és uma pessoa que tens dificuldade, se és uma pessoa que queres crescer, atingir outras coisas, se gostaste do treino, e se tu quiseres receber estas duas frasezinhas que vêm neste livro, A Magia de Pensar Grande, mandas uma mensagem privada, eu terei todo o gosto em partilhar contigo. E foi o tema para hoje. Beijinhos e abraços a todos. Obrigado pela vossa participação, pelos corações, pelas partilhas. E eu volto amanhã, 21h30, para mais um tema. Foi um prazer estar aqui convosco mais uma vez. E beijinhos e abraços. O resto de uma noite tranquila. E até amanhã. Tchau, tchau.